Saudações, alunos do 8º ano dos Colégios Cívicos Militares do Estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula de Cidadania e Civismo em que damos continuidade ao tema de oratória e retórica. Mais especificamente nessa aula de hoje, nós vamos retomar os métodos de estudo e as formas de aprendizagem. Sempre é bom lembrar que para você garantir uma boa oratória, uma boa fala em público, uma boa retórica, você precisa ter conteúdo. Para ter conteúdo, você consegue isso aqui através do estudo, através da compreensão do assunto em questão. Então, isso é que vai levar ao desenvolvimento de uma boa retórica também. O que são métodos de aprendizagem? É possível dizer que o método de aprendizagem é um conjunto de ações de ensino cujo objetivo é garantir que os alunos absorvam o conteúdo efetivamente e não apenas decorem um assunto para garantir nota. Dessa forma, as metodologias de ensino também deixam a aula mais criativa e mais prazerosa. Vamos lembrar que o ensino mais tradicional, conservador, a gente podia chamar ele de uma modalidade de ensino bancário, em que o professor ia no colégio e depositava no aluno um saber, um conhecimento, uma informação. E essa informação servia para o aluno única e exclusivamente para tirar a nota e passar na disciplina. Então, o aluno ele tinha aquele depósito do conhecimento. Só que, para que servia esse conhecimento para o aluno? Como ele interagia com o saber? Qual era a diferença para a vida dele ter aquele conhecimento? Isso vai ser muito questionado pela pedagogia. E aí justamente que surgem novas formas de aprendizagem e novas formas de ensino, de forma a dar mais autonomia para o estudante e criar uma modalidade de ensino e aprendizagem menos bancária, vamos dizer assim, menos de depósito apenas. Tá? Aqui nós temos a pirâmide de aprendizagem de William Glasner, em que ele vai falar dos métodos de aprendizagem passivos e os métodos de aprendizagem ativos. Quais são os métodos aí passivos? Bom, quando nós lemos, quando nós ouvimos, quando nós observamos alguma coisa e quando vemos e ouvimos. Então veja, esse é um método que eu recebo um conhecimento. Mas será que eu sou dono desse conhecimento? Será que eu tenho realmente domínio, de fato, sobre o assunto? Não. A partir daí, nós vamos chegando a métodos de aprendizagem mais ativos, que são baseados em conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar um debate, definir e nomear. Esse aí já é um método aí mais ativo. Também temos daí... Então, aí é quando discutimos com o outro. E quando fazemos, quando nós escrevemos, interpretamos, traduzimos, expressamos, revisamos algum assunto. Isso aí já se torna um método mais ativo, em que o estudante ele demonstra mais autonomia e independência sobre o assunto. E por último, quando nós ensinamos aos outros. Quando aquele conhecimento que a gente recebe, ele faz sentido para a gente, a ponto que a gente passe a ser um divulgador também daquele saber. Então, explicando, resumindo, estruturando, definindo, apresentando um trabalho, apresentando uma orientação. Isso aí se torna bastante importante. Aí que a gente sabe que o estudante realmente ele adquiriu aquele conhecimento, tá? E aquele conhecimento faz sentido para ele. Tá? Não é apenas, decorei qual é a capital de um estado. Tá? Mas qual é o sentido de decorar a capital de um estado? O que isso vai mudar na vida do estudante e na autonomia dele para com o ensino? Então vamos para a primeira atividade aqui da aula de hoje, em que eu pergunto, por que o método ativo de ensino é considerado melhor que o método passivo? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Gostaria sempre de lembrar vocês que essa aqui é uma questão discursiva, portanto, o texto de resposta seu não precisa necessariamente estar igual ao meu, mas algumas ideias aí têm que estar explícitas no seu texto para podermos considerar como corretas. E eu perguntei, por que o método ativo de ensino é considerado melhor que o método passivo? Aqui está a minha sugestão de resposta. O método passivo é considerado um método bancário, em que o professor deposita no aluno o que ele deve saber e o que ele deve ler. Já na metodologia ativa, o aluno ganha autonomia sobre o conhecimento, se apropriando daquele saber com independência e com liberdade de interpretação. Aqui é justamente no desenvolvimento de um senso crítico. Aí, o aluno ele só vai aprender a criticar alguma coisa quando ele realmente interiorizar aquele conhecimento e dominar a origem daquele saber e também uma pergunta muito simples, se aquele saber é útil para ele ou não, qual é a função que aquele saber vai ter para a vida do aluno. Então aí nós temos aí métodos, conceitos, tipos de conhecimentos. A aprendizagem passiva, o que ela é? Ocorre quando uma empresa, quando uma pessoa adquire conhecimentos articuláveis sobre os processos gerenciais e técnicos, através de fontes como jornais, seminários e consultores. Tá, isso aqui a gente está falando já mais em termos empresariais, nessa forma de conhecimento. Então, quando o aprendizado, ele é algo também necessário para todos os ramos e atividades profissionais da nossa economia. Tá? Então, essa aprendizagem passiva é apenas aquele negócio. Me ensinaram a fazer assim, eu faço assim. Então, eu sei qual que é o método que a empresa pede, eu sei qual que é o objetivo que eles querem. Já a aprendizagem ativa, ela fornece uma visão mais ampla das capacidades dos competidores. E aí, no caso do mercado, eles usam muito a expressão benchmarking, que é justamente o quê? Você poder pegar um processo e você modificá-lo, alterá-lo, tá, com autonomia perante as necessidades da sua empresa. Então já é um conhecimento articulável que nós vamos ter aqui. Tá? Então isso aí você vai ter já essas evidências. E por último nós temos a chamada de aprendizagem interativa. Permite à empresa adicionar valores únicos para suas próprias capacidades através da compreensão dos componentes observáveis, tá, e tácitos do conhecimento. Então você vai ter conhecimentos articuláveis, explícitos e conhecimentos tácitos. Tá? Aí é quando o quê? Você pega aquele processo de aprendizagem que já é feito em outro lugar e você consegue alterá-lo completamente, criando o seu processo próprio de aprendizagem. Aí então você garante a independência, você não está só copiando outra pessoa ou se baseando em outra pessoa, você está sendo autônomo, você está sendo autor do seu processo. Então aí é que entra a questão da aprendizagem interativa, da interação nesse desenvolvimento. Então aí o que são metodologias ativas? Bom, o modelo mais conhecido e praticado nas instituições de ensino é aquele em que o aluno acompanha a matéria lecionada pelo professor por meio de aulas expositivas, com aplicação de avaliações e trabalhos. Esse método é conhecido como passivo, pois o docente é o protagonista da educação. Então veja, esse é o método anterior. Então o professor chega, fala o que você tem que aprender e diz o que você tem que responder num trabalho e numa prova. E ponto final. Se você respondeu bem, tirou nota, passou de ano. Se você respondeu mal, não tirou nota, vai fazer uma recuperação, uma reprovação. Então isso aí é um método passivo. O aluno, ele é passivo no processo aí de aprendizado. Tá? A revista Psychological Science in the Public Interest, é uma revista de psicologia internacional, diz que a prática distribuída consiste em distribuir o estudo ao longo do tempo, em vez de concentrar toda a aprendizagem num bloco só. Então veja o seguinte, o processo de ensino e aprendizagem, ele não é um processo que pode ser feito num bloco só. Tá? Por exemplo, que negócio, você pega só antes da prova, você vai lá, estuda todo o conteúdo da prova e acha que aprendeu para responder a prova. Tenho quase certeza que na hora que for fazer a prova, vai dar branco. O famoso branco. Tá? Por quê? Porque o processo de aprendizado, ele tem que ser um processo contínuo. Todo dia a gente tem que praticar um pouquinho dele, justamente para desenvolver mais o hábito de se falar sobre tal disciplina, de se falar sobre tal assunto. Senão você fica, por exemplo, um trimestre inteiro sem falar sobre o assunto, sem prestar atenção sobre o assunto, daí quando chega na hora, você vai querer resolver isso tudo em um dia,
você vai estar sem noção nenhuma sobre isso. Então o peso é muito maior. Por isso é importante uma definição sobre a distribuição do tempo do estudo. Então o tempo de estudo está aqui. Pesquisas mostram que o tempo ótimo de distribuição da sessão de estudos é de 10% a 20% do período que o conteúdo precisa ser lembrado. Vamos fazer uma conta. Então, por essa conta, se você quer lembrar de algo por 5 anos, você deve passar seu aprendizado a cada 6 meses. Se quer lembrar por 1 semana, deve estudar 1 vez por dia. Então, veja, há um tempo de frequência que você tem que ter sobre uma disciplina e sobre um conteúdo. Senão, ele vai cair rapidamente no esquecimento. Então, por exemplo, você quer estudar para uma prova de história, um assunto que vai cair daqui a 2 meses, você tem que ter um tempo de frequência semanal, para assim você manter o conteúdo fresco na sua mente. Agora, se for um negócio lá para o final do ano, o tempo é diferente, a frequência que você tem que usar é diferente. Tá? Isso é o que aborda esse estudo. Então, para fazer uma prova daqui a 1 semana, para fazer daqui a 1 mês, você tem que organizar esse tempo, para assim garantir que o conhecimento esteja fresco no seu cérebro. O que nos leva aqui a mais uma atividade na aula de hoje. Qual a importância de ser mantida uma rotina de estudos por parte dos estudantes? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, justamente isso, o processo de aprendizado ele tem que ser um processo contínuo. Vamos pensar aqui numa outra situação, não vamos falar de aprendizado, vamos falar de um jogador de futebol. O cara que quer ser jogador de futebol. Ele não tem que treinar todo dia, ele vai jogar provavelmente assim, vamos dizer, um campeonato, um jogo na quarta e um no sábado. Então isso quer dizer o quê? Que ele pode descansar na quinta, pode descansar na sexta, e ele vai treinar só 15 minutos antes do sábado, e daí depois não vai fazer mais nada.
Não, ele treina continuamente, todo dia ele tem treino, no dia que não tem jogo ele vai ter que correr, fazer exercício, fazer academia, praticar com os colegas, para quê? Para estar pronto no dia do jogo. O que é o dia do jogo para o jogador de futebol? É a prova, é o dia que ele está fazendo a prova. Tá? É a mesma coisa que acontece com o estudo, gente. O estudo para a gente, a prova para o estudante é justamente o jogo de futebol. Então ele tem que treinar, ele tem que praticar constantemente para estar habilitado, para estar com as qualidades necessárias para fazer uma boa partida, para fazer uma boa prova. Tá? Então, veja essa comparação. O cérebro é um músculo como outro qualquer e ele deve ser exercitado constantemente também. Então, para isso é muito importante a criação de uma rotina de estudo. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, avalie a sua rotina. Todos vocês devem ter seus compromissos familiares, alguns talvez façam um curso de inglês, alguns talvez façam algum curso técnico. Então, primeiro a gente tem que ver quais são aquelas coisas que tem na rotina. Segundo, estabeleça um local para estudar. Tá? Você tem que ter um local específico que seja agradável para você estudar. Estudar na sala, com o pai vendo TV, coisa assim, vai só te distrair e te atrapalhar. É importante que você tenha uma mesa confortável, uma cadeira confortável, para fazer em um lugar que você tenha tranquilidade para se concentrar. Terceiro, monte um cronograma para as disciplinas que deverão ser estudadas. Você deve montar então todo dia. O que eu vou estudar hoje? O que eu vou estudar amanhã? O que é mais importante eu estudar nesse momento? Quais são as minhas dificuldades que eu devo então me focar mais nelas? Mantenha horários fixos. A gente estava justamente falando de uma rotina. Uma rotina, ela tem que ter horários fixos, ela não pode ter variáveis. Tá? Então, mantenha. Todo dia eu vou me dedicar meia hora para aprender tal disciplina. Tá? Tenha ao alcance todos os materiais necessários. A organização é muito essencial nisso. Evite distrações. Tá? Cuide do corpo, tem que ter um lugar confortável, um lugar que a cadeira seja apropriada, até para você não ter incômodos, como dores ou coisa assim, na hora de estar estudando. Óbvio, faça pausas, o cérebro não pode funcionar. Você vai dizer, vou pegar e me matar de estudar 3 horas continuamente. Não, pause, tome um cafezinho, faça um lanche, tome uma água, se distrai ali 5 minutinhos e volte para o estudo. Também para dar uma descansada. Voltando ao exemplo do jogador de futebol. O jogador de futebol ele também não vai parar, tem intervalo do meio de jogo. Tá? Invista em diferentes métodos de estudo, não existe uma metodologia única. Cada pessoa é uma pessoa diferente e aprende de uma forma diferente. Separe um tempo para revisões. É sempre importante quando você vai começar, por exemplo, um novo assunto da disciplina, você gaste um tempinho revendo a última coisa que você estudou. Geralmente uma coisa acaba criando um link para outra. E defina objetivos e metas claras. O que você quer com esse estudo. Então isso é importante. A autoexplicação também mostrou ser uma técnica útil para a aprendizagem de conteúdos mais abstratos. Na prática, trata-se de ler o conteúdo e explicá-lo com as suas próprias palavras para você mesmo. O estudo mostrou que a técnica é mais efetiva se utilizada durante o aprendizado e não após o estudo. Então você mesmo, com as suas palavras, tentar explicar aquilo que você está querendo aprender. E aí, entre os métodos de estudo que a gente pode enfatizar, está aqui, construção de tabelas. Então, informações formatadas, semelhante a quadro, para ajudar a fixar conteúdos. Então, tabelas são bastante úteis. Construir mapas mentais, que é ideal, que você vai ter uma ideia central e você divide ela em vários tópicos. Fazer resumos, descrições breves sobre os pontos mais importantes. E, para alguns aí, também gravar áudios. Utilizar o recurso da sua audição, ou seja, ouvir o que você deseja aprender. Esse é um método muito eficiente para muita gente, que acaba não tendo uma memória visual muito boa em ler e aprender, e acaba com isso se usando de áudios, porque são bons ouvintes. Isso facilita para ele, então, o processo de aprendizado. O que leva a gente aqui à última atividade da aula de hoje, em que eu pergunto, qual a importância de experimentarmos diferentes métodos de estudo? Então vocês vão ter um tempinho aí para pensar, e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, qual a importância de experimentarmos diferentes métodos de estudo? Então está aqui a minha resposta. Experimentar diferentes métodos de estudo é importante para descobrirmos qual é o mais proveitoso para nós. Às vezes não aprendemos o conteúdo não é porque ele é difícil, mas porque estamos usando o método errado para aprender esse conteúdo. Então eu queria agradecer a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.